sobre 2F. Vamos ver se eu posso fazer isso aqui, elevar isso ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos 1/4 de Gemini, Gemini. Quando eu abrir esse quadrado aqui, isso aqui é Gemini, eu estou fazendo isso aqui, ó. Gemini, Gemini. G menos I sobre 2F. Então, fica menos 1/4 de G ao quadrado. Está aqui. Agora vai aparecer um termo misto, que é menos 1/4, que vai ficar menos 1/4, e aí vai ficar 2 vezes G menos I sobre 2F. Então é melhor tirar isso sobre 2 aqui. Só querendo mostrar o seguinte, que isso que está aqui pode ser escrito desse modo aqui. Posso até tirar isso, só botar um quadrado aqui. Isso aqui é um quadrado, eu vou fazer um quadrado perfeito aqui. Isso aqui é menos 1/4 de G ao quadrado, menos, aqui vai produzir um fator 2, que com esse quarto aqui vai ficar meio, então vai ficar menos Q sobre 2FG, só que vai aparecer um termo novo, que 2F2, que eu tenho que descontar, menos 1/4, vamos colocar assim, ó, de Q2F2. Então, isso aqui é uma identidade. Simplesmente eu completei o quadrado aí. Eu estou organizando as minhas coisas de tal maneira que esse termo misto aqui, eu inclua nesse termo aqui, separe esse termo aqui. Então vamos juntar esse termo aqui, se junta, só reescrevendo o lagrangiano, não tem nada de novo aí. Estou escrevendo isso aqui desse modo, menos 1/4, aí aqui vai ficar 1 mais Q ao quadrado, menos 1/4 de F ao quadrado, menos 1/4 de 2F2. Então fica menos 1/4 de 1 mais Q2, F mini, F mini. Eu trouxe esse parâmetro aqui, que é o parâmetro que mistura o fóton com o parâmetro, que mistura o fóton com o parafóton. A gente trouxe esse termo para o setor do fóton, esse parâmetro. E claro, deixei esse termo aqui, menos 1/4 de G mini menos Q F mini G mini menos Q F mini. Eu estou fazendo nada mais do que simplesmente reescrever aquele lagrangiano, dando uma outra organização para o termo de mix. Então eu trouxe esse termo aqui para cá e reescrevi isso aqui. Esse termo aqui, então eu posso pensar o seguinte, o que está acontecendo aqui com esse termo? Esse termo aqui, eu posso, na verdade, o que eu estou vendo aqui é que esse termo aqui, por exemplo, abrindo esse termo, ele está me dando dmi, menos dmi, menos Q, dmi ani, menos dmi ani. Então eu poderia pensar o seguinte, pegar esse campo aqui, dmi, e juntar com esse Q ami e chamar isso aqui de um campo novo, de um campo betil-mi. Tá aqui. Então, no fundo, se eu redefinir, quer dizer, para pegar bmi menos, dmi, bmi, então aqui é menos. Estou pegando bmi menos Q, vou botar até a nova assim. bmi menos Q ani, eu vou chamar de um betil-ni. E aqui é claro, isso aqui vai ficar menos bmi mais Q ami, que é a mesma coisa. Então eu posso escrever esse termo, fazendo essa redefinição, esse termo aqui pode ser escrito como sendo, na verdade, dmi betil-ni menos dmi betil-ni. O que eu fiz com isso? Eu joguei o parâmetro Q lá para o setor do fóton. E vi que esse mix, na verdade, ele me redefine um novo campo B, que é esse shift aqui, eu shifto, eu desloco o campo B pelo campo do fóton e redefino esse campo aqui. Ou seja, o que eu estou dizendo é que esse lagrangiano original lá, aquele termo lá, eu estou fazendo isso, eu estou reescrevendo o lagrangiano original em termos do lagrangiano de Maxwell, só que agora acrescido desse fator multiplicativo, e aqui apresentando um termo novo, que vai ser menos 1/4 de um G til mini ao quadrado. Então eu redefini
deixa eu apagar isso aqui. Por que eu faço isso com o B e não faço isso com o A? Porque eu já quero, eu já tenho certeza que o A é o campo do fóton. Então eu não quero mexer na física do fóton. Eu quero que a física do fóton seja basicamente a física de Maxwell. Só que eu tenho que ver o que está acontecendo. Quando eu multiplico por esse fator, o que isso aqui pode estar me dizendo? Mas nós vimos, então, que nós somos habilitados a reescrever esse lagrangiano com esse novo campo. Quer dizer, então, só escrevendo aqui, o nosso campo B de U, ele nada mais é do que aquele campo original acrescido, né, deslocado pelo campo do fóton com esse parâmetro. Você está falando um campo, vamos dizer, chamar efetivo? Isso. Quer dizer, isso aqui é um campo efetivo, exato. Mas do ponto de vista do lagrangiano, quer dizer, tudo se passa como se eu estivesse trabalhando com dois campos. A mim, eu mantenho o a mim, e em vez de trabalhar com B mi, eu trabalho com B de U mi. O que eu fiz? Com esse termo aqui, eu diagonalizei o problema. Eu não tenho mais termo misto, eu não tenho um termo que mistura A ou F com G til. Lá eu tinha F, G e FG. Agora eu tenho FG til, ou seja, o papel dessa redefinição aqui, esse shift aqui, né? Elimina, né, o mixing. No fundo, nós estamos diagonalizando, né? Diagonaliza, vou colocar assim, né? O lagrangiano. Nós temos agora um lagrangiano que está diagonalizado. Eu trabalho com F com G til. Efetivamente, como você falou, eu tenho um novo campo B til. E com esse campo B til eu tenho esses dois setores. Mas vamos ver quais são as consequências. Para a teoria livre, tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte: o fóton vai interagir com a matéria carregada. E vamos imaginar, vamos imaginar que a gente pegue, por exemplo, um elétron, o campo do elétron. Vamos pegar o campo psi, campo literário. Vamos pegar o campo do elétron rosa, que é o campo psi. Então, o campo psi, vamos dizer, tem a simetria 1 do fóton. Quando eu faço a transformação, né, de gauge, né, associada a esse setor, o 1A, eu tenho aqui, vamos dizer assim, o parâmetro da transformação, vamos dizer, a carga, que é 1, vamos dizer, aqui psi. Então eu faço essa transformação de fase, e nós sabemos que isso aqui significa que essa matéria, quer dizer, o lagrangiano do psi, para ser invariante de gauge, nós fazemos um acoplamento mínimo, psi barrado I, gama mi, B mi. Vamos dizer que esse fóton, que esse campo do elétron, ele não tenha a carga, o 1B. Vamos dizer, esse campo aqui, ele tem carga eletromagnética, ou seja, ele sofre transformação de gauge do eletromagnetismo, mas vamos dizer que ele seja neutro sob o 1B. A outra simetria, ele é neutro, ele não tem aquela carga segunda, então ele só interage com o fóton. Beleza, então isso significa o seguinte, que esse termo aqui ele vai ser escrito assim, psi barrado, como nós já vimos, não vai grande dirá que é I, H cortado, I, H cortado, como está aqui? I, H cortado, né? Uma mídia, então tá. Então ele vai ter o I, H cortado, gama mi, D mi, psi, e aí vai ter o nosso famoso termo aqui, né? A gente já tinha visto, sabe, que essa derivada covariante vai ser mais psi barrado e, deixa eu botar logo a derivada covariante. Derivada covariante é dmi mais I sobre H cortado a mi psi. Observe, substituir a derivada covariante pela derivada, né? Derivada ordinária pela derivada covariante. Então isso aqui vai me dar o termo de Marx, o termo de Dirac, normal, o termo cinético, I, H cortado, mi, D, psi, e o termo de interação, vai ser esse termo aqui. Esse H cortado vai cancelar, e 2 dá menos 1, então vai ficar menos psi barrado, gama mi, psi, tá lá. Muito bem.
O que nós podemos fazer? Eu tenho chamado a atenção de vocês, tanto nesse curso como no outro curso que a gente está fazendo, de QED além do modelo padrão, que o Lagrange, o que está no Lagrangiano não é tão essencial. A gente sempre tem liberdade de mexer com os objetos do Lagrangiano. Eu estou ainda produzindo, quero definir aquilo que vai ser o meu fóton, o que esse sistema está descrevendo. Então eu digo que esse termo misto, ele tem duas repercussões. Ele repercute no setor de fóton, trazendo esse fator aqui. E repercute no setor do B, fazendo esse shift aqui. E aí, com isso, eu separo os dois sistemas. Vamos só observar aqui o seguinte. Qual é o papel desse termo aqui? Esse termo aqui ele é quadrático em A. Então, deixa eu ver onde eu posso apagar. Vou deixar isso aqui. Sim, vou apagar. Como esse termo aí é quadrático em A, a gente sabe que no Lagrangiano a gente tem onomação, a gente tem a liberdade de redefinir campos. Então, eu poderia pensar o seguinte, eu vou pegar esse fator, raiz quadrada de 1 mais π ao quadrado, e na verdade esse termo aqui, ele é 1 mais π ao quadrado. Quer dizer, esse termo aqui eu posso pensar, ele é dmi a mi menos dmi a mi, dmi a mi menos dmi a mi, vezes esse fator ao quadrado, esse termo aqui. Eu posso incorporar esse termo aqui na redefinição do ami. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de um... vamos chamar isso aqui de uma linha mi. Simplesmente é uma redefinição. Se eu reincorporo isso aqui, aquele termo desaparece. Quer dizer, no fundo, eu estou absorvendo a raiz quadrada desse termo no ami e a raiz quadrada desse termo no outro ami que está aqui. Então, esse meu Lagrangiano ele fica escrito assim, menos 1/4 de f' mini ao quadrado. Quer dizer, eu redefini esse meu campo ali por esse fator multiplicativo. Então, ganhei esse termo aqui. Aqui, mesma coisa. É claro que agora, se eu reabsorver isso aqui, esse termo aqui vai ficar menos 1/4, vou colocar assim, menos 1/4 do gentil mini ao quadrado, né? Só que nesse gentil mini ao quadrado, eu estou redefinindo esse meu campo e aqui. O meu campo, vamos dizer assim, eu vou estar escrevendo isso aqui em termos do gentil linha mini ao quadrado. Porque agora, quando eu fizer isso aqui, o meu b tio mi, ele é assim, ele é bmi menos que a mi. Mas agora eu estou dizendo que o meu ami é a linha mi sobre essa raiz aqui. Então eu posso escrever esse termo aqui assim, ó, bmi menos que sobre a raiz quadrada de 1 mais π ao quadrado, a linha mi. Eu fiz essa substituição. Quer dizer, eu simplesmente redefini uma constante multiplicativa, como se fizesse uma renormalização finita, uma multiplicação, fator de normalização. Eu absorvi esse fator na definição do campo a mi, limpei aquela constante que estava aqui e aqui. Mas, claro, meu campo a mi já estava comprometido aqui, mas aí simplesmente eu reescrevo esse meu a mi em função desse a linha mi. Só botar a mi vai ser isso aqui sobre essa raiz aqui. Então, isso aqui é o que a gente está chamando, vamos dizer assim, esse objeto aqui, isso aqui era o meu dmi. Então, eu vou chamar isso aqui expresso em função de a linha, isso aqui que eu estou chamando de b' tio mi. Então, é o meu b' tio mi. E aí, claro, eu construo o g' tio mi em função disso aqui. É o que eu estou... Não precisa nem botar esse, dá licença aqui, não precisa nem fazer isso. Posso manter isso aqui como está, não precisa nem botar esse linha. É só lembrar que quando eu redefini, quer dizer, o meu b, esse meu g tio mi é bmi menos d, esse aqui. É o field strength, é dmi b tio mi menos dmi b tio mi. Mas só lembrar que esse b tio mi, ele pode ser escrito em função do a ou do a linha, tanto faz. Então, continua aqui igual. Então, nada aconteceu. O que eu fiz? Eu simplesmente reabsorvi essa constante multiplicativa naquilo que eu quero interpretar como fórmula. Mas, claro, se eu fiz isso aqui, eu não posso esquecer desse termo. Então, o que vai acontecer com o acoplamento elétrico? Eu quero que isso aqui seja o acoplamento eletromagnético. O que eu tenho vai ser isso aqui. Eu vou ter menos E, psi barra gama mi psi, mas quem é o meu ami? A mi é a linha mi sobre a raiz quadrada de 1 mais π ao quadrado. Então,
Então, o que na prática tudo isso me diz? Isso me diz simplesmente o seguinte: nada aconteceu com o setor do fóton. Eu simplesmente, aquela constante multiplicativa, eu reabsorvi aqui. Então, e essa constante que está aqui, eu posso redefinir aqui. Então, eu vou ter E sobre a raiz quadrada de 1 mais π ao quadrado. Eu vou chamar isso aqui de um E'. Eu vou trazer esse parâmetro para cá. Porque, na verdade, o que eu preciso, todos esses meus objetos são parâmetros. Eu estou definindo aquilo que eu vou, no final de tudo, interpretar como os parâmetros que eu vou medir. Então, com esse mix, né, entre o A e o BB, eu consegui eliminar o mix às custas de duas redefinições. Nós redefinimos aquilo que é o campo do fóton. Então, nós vamos dizer o seguinte: então, na verdade, tudo isso procede da seguinte maneira. Eu tenho um lagrangiano, escrito assim, vamos colocar aqui, menos um quarto de F' μ ao quadrado, onde eu estou trabalhando com esse campo aqui, eu absorver tudo isso nesse campo. Tem o meu termo G, que nós estamos colocando aqui, menos um quarto de G de μ ao quadrado, né? Absorvi essa redefinição, definir um novo campo B. O meu campo do fóton simplesmente foi multiplicado por uma constante, mas o campo B sofreu esse shift. E no acoplamento, que vamos manter isso aqui, o eletromagnetismo, quer dizer, vamos manter esse termo aqui, mais psi barrado, e H cortado, gama mi, dmi psi, menos E', psi barrado, gama mi, psi, a linha mi. Então agora eu estou com um lagrangiano que tem exatamente a cara do eletromagnetismo, onde simplesmente eu estou reinterpretando, né? Quer dizer, o meu campo. Então, o que vai ser realmente o fóton para nós? Lembre-se que no lagrangiano a gente tem sempre a possibilidade de redefinir campos, multiplicando por constantes ou fazendo shift, como a gente fez. Essas são operações lícitas dentro do lagrangiano. Agora, o que ficou claro para nós é que isso aqui é que eu vou interpretar como o fóton de Maxwell, o setor de Maxwell. Então, aquele parâmetro pode ser escondido dentro daquilo que eu chamo o campo de Maxwell, e a carga elétrica, tá? Que esse parâmetro aqui, né? Quer dizer, o parâmetro que define o acoplamento eletromagnético, ele foi redefinido também. Quer dizer, esse E' é o E original sobre a raiz quadrada de 1 mais π ao quadrado. Então, é isso aqui que eu estou interpretando como a carga fundamental. Então, E' é que vai ser interpretada como o parâmetro, né? O acoplamento eletromagnético. O acoplamento eletromagnético. Então, eu redefini, quer dizer, o jogo que está sendo feito aí é um jogo de redefinir parâmetros. Refrescada na sala sem atrapalhar. Então, o jogo que nós fizemos aí foi qual é a moral de toda a história? Nós temos o mixing do fóton com um campo. Esse mixing é artificial, eu posso eliminar, e aí eu redefino dois setores. Elimino o mixing, redefinindo um novo campo B, e o parâmetro de mixing ele foi absorvido através de redefinições de campo, e eu vou dizer, para mim o eletromagnetismo é isso e isso. Isso aqui é um acoplamento eletromagnético. Eu simplesmente digo que é a carga, na verdade, não é o E original, é esse parâmetro aqui, é isso tudo aqui. Então, o meu lagrangiano fica com a forma perfeita do lagrangiano do elétron acoplado a esse campo eletromagnético. Então, é daqui que eu vou partir para introduzir o campo eletromagnético. Essa é a discussão. Então, o que nós estamos fixando, a física que nós temos para fixar é a física do fóton. Então, eu vou usar o fóton como o meu, vamos dizer assim, o meu parâmetro absoluto. Eu vou fazer tudo e mantendo sempre o que eu interpreto como sendo o fóton é o campo que interage, né, minimamente com o campo do elétron, que é a matéria fundamental desse módulo. Esse é o nosso ponto de vista.
Bom, qual é a consequência? Então até aí não tem problema nenhum, esse campo aqui ficou livre, ele não está interagindo com nada, é como se eu tivesse um campo metil-mi, que está presente aqui de uma forma completamente inerte, ele não está interagindo com nada, simplesmente foi desacoplado do setor eletromagnético. Isso é um ponto. Porém, vamos supor, está dando uma sombrinha aí, né? Esse mixing vai crescer a 1? Oi? O mixing. O bebi? Esse aqui. Esse? Se vai crescer o U. Esse aqui? O que? Ah, o que tem? Vai no valor crescer o U. Ah, o que vamos dizer, toma valores, podemos colocar esses valores aqui. Poder, deixa eu ver se tem alguma coisa que faça o que em princípio, né? Poder, se o que for maior do que 1, quer dizer, o que não tem nenhum problema de singularidade. Eu acho que aí era menos, 1 menos que, acho que dava, resultava. Ah, peraí, vamos ver então. Porque nós temos menos 1/4, né? Menos, ficava 1, ficava menos 1/4. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Espera, acho que você tem razão. Não, perdão. Vou voltar aqui um instantinho só, Javier, acho que você tem razão. Nós temos isso aqui, menos 1/4 de f' ao quadrado, menos 1/4 de g ao quadrado, e aqui menos π sobre 2 fg. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Tem razão. Botei aqui menos 1/4, né? Nós fizemos isso. G menos f ao quadrado. Então ficou. Peraí, aqui é mais. Peraí, eu acho que aqui é mais, né? Vou ver isso aqui. Fica menos 1/4 de g ao quadrado, aqui fica 2 com menos 1/4 dá menos meio, e aqui fica menos 1/4, aqui eu somo mais 1/4. Ah, perdão, então porque 2 Então, peraí, tem erro aí sim. Voltando aí um pouquinho lá atrás, o Javier percebeu? Eu tinha feito esse, eu tinha completado esse, tinha esse lagrangiano. E aí eu completei o quadrado. Para completar o quadrado corretamente, eu tinha que ter feito isso. Então ficou menos 1/4 de g mais que f. Isso aqui dá menos 1/4 de g ao quadrado, como tinha que ser. Aí esse 2 aqui produz esse meio, fica aqui GF, como tinha que ser. E aí eu produzo um termo extra, que é menos 1/4 do que 2F2, que eu tenho que somar com esse. Então tá, isso aqui é que ficou a identidade agora. Então eu vou ter que, na verdade, eu vou ter que redefinir o parâmetro, 1 menos que ao quadrado. Então tá certo. Então, vamos modificar. Então eu vou fazer isso aqui, 1 menos que ao quadrado aqui, e 1 menos que ao quadrado aqui, perfeito? Então, quando eu redefini aqui, então, meu erro aqui foi, corrijam aí por gentileza, esse termo aqui ficou menos 1/4 de 1 menos i ao quadrado f2. Estava assim. Aí nós incorporamos esse fator, a raiz disso, no A e redefinimos o alinho. Então aqui tem menos que 2, aqui tem menos que 2 e aqui tem menos que 2. E aí isso sim obriga que o módulo de Q então seja um parâmetro menor do que 1. Está certa a questão. Aí sim. Tá certo? Então, é isso mesmo, né? Então, o módulo de Q tem que ser menor do que 1. Aí não tem problema nenhum. Então, nós temos um parâmetro de mixing, que realmente a gente espera até que esse Q seja muito pequeno, porque basicamente a física que nós fazemos com o eletromagnetismo, a gente vê o fóton isolado. Mas a pergunta é, será que teria algum efeito muito fino, né, que comece a mostrar o mixing do fóton com algum outro setor, que é o que a gente chama justamente de setor escondido. Então, tudo bem, procedemos até que a matéria tradicional, quer dizer, a matéria fermiônica carregada tradicional, segundo o primeiro, o 1, ela se acopla com o fóton desse modo, então vai ter sempre essa redefinição aqui. E aí eu vou interpretar L' como sendo a constante de acoplamento eletromagnético, quer dizer, a carga fundamental, realmente a carga do pósitron, que é positiva, e o A' como sendo o campo do fóton. Porém, vamos supor agora o seguinte, que tem uma matéria nova, vamos chamar um campo, uma nova, não é um campo do elétron, mas eu tenho uma matéria, vou chamar de um fermo e chamar de, usar, sei lá, Ψ. Esse Ψ aqui é um campo fermiônico, só que eu tenho esse campo fermiônico que tem a carga, com carga, vamos dizer assim, com carga que, segundo o 1B. Então, no que diz respeito aos campos que têm a carga eletromagnética,
tudo procede ok. Eu acoplo com o fóton pela derivada por variante, tudo bem. Suponhamos agora que nós tenhamos um campo de matéria que não tenha a carga eletromagnética, mas que tenha a carga 1B. Então, suponhamos que esse campo aqui, então vamos pensar aqui no lagrangiano, mesmo que ele não tenha carga eletromagnética, vamos pensar que esse aqui, esse psi, então, ele tem uma carga segundo o outro grupo abeliano, o 1B. Então, ele interage minimamente com o 1B. Então, o lagrangiano dele vai ter essa forma aqui, H cortado, gama mi, dmi, psi, mas onde esse dmi aqui, então, é dmi, psi, mais pi. A carga dele, vamos dizer assim, vamos dizer, a constante de acoplamento dessa interação não tem nada a ver com E, é uma constante de acoplamento G, é a constante de acoplamento da matéria carregada com o campo Bmi, é o setor por 1B. Então aqui eu vou ter um Bmi e aqui o meu campo psi. Então seria exatamente o paralelo que a gente faz para a matéria carregada eletromagnética para a matéria carregada segundo o segundo fator abeliano, o 1B. Tudo bem, então isso aqui é a simetria de Gauss, 1A e 1B. Só que agora a gente fez uma redefinição. O que a gente fez foi shiftou esse campo. Meu campo Bmi, depois que eu introduzi o mix, esse campo Bmi, por causa do mix, ele acaba se relacionando com aquilo que eu vou interpretar como fóton. Vai ser isso aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, Dmix, vamos substituir tudo. Então, esse meu campo, de uma certa maneira, ele vai acabar interagindo com o fóton. Eu vou ter aqui o meu Bmi é o B-mi mais Q sobre a raiz quadrada de 1 menos Q ao quadrado a linha mi. Psi. Então, vou apagar isso aqui. O que vai estar acontecendo agora? Então, a gente conseguiu construir toda a invariância, mas o que vai acontecendo agora é que esse termo aqui, ele está me induzindo a seguinte situação, ele está me dando si barrado, então, no final de tudo, isso vai me dar si barrado e H cortado, gama mi, dmix, é o termo livre do campo de matéria psi. Depois nós vamos ter esse termo aqui, que vai produzir para nós, aqui também, perdão, que eu tenho que colocar, geralmente a gente coloca sobre H cortado. H cortado cancela, então vai ficar menos G, aqui, psi barrado, gama mi, psi, B de mi. Tá aqui. E agora, esse termo aqui vai ficar menos, de novo, G, Q, sobre a raiz quadrada de 1 menos Q ao quadrado, a linha mi. Vou botar aqui na frente G, vai ficar o I com I aqui, esse vai cortado, vai cancelar, esse vai ficar menos 1, então menos G, e aí vai aparecer esse fator aqui, Q sobre a raiz quadrada de 1 menos Q ao quadrado, psi barrado, gama mi, psi, a linha mi. Então a gente começa a ver o seguinte, essa matéria aqui, que é uma matéria carregada segundo Bmi, ela, devido ao mix do Bmi com aquilo que a gente vai interpretar como um fóton, ela acaba gerando esse termo de interação com o fóton. Isso aqui é tipicamente um termo de interação com o fóton. Então, esse objeto aqui, ele vai fazer, de alguma maneira, o papel de uma carga eletromagnética, porque isso aqui, de alguma forma, vai estar ligado à carga. Eu posso sempre imaginar que, como a interação do fóton, ela tem sempre, quer dizer, o que caracteriza o fóton é a interação eletromagnética dele. Então, se aqui eu tenho esse objeto, essa corrente aqui,
interagindo com o fóton, essa constante de acoplamento aqui tem que ser a constante de acoplamento, ela tem que estar ligada ao eletromagnetismo. Não necessariamente vai ser o E, mas ela vai ter que ser isso aqui vai dar origem a uma carga, quer dizer, esse termo aqui, eu vou ter que pensar nesse termo aqui, ó, GI sobre raiz quadrada de 1 menos I ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser interpretado como a carga do campo psi vezes a constante de acoplamento do eletromagnetismo, que é o E' para nós. Estamos interpretando, né? Isso aqui que está fazendo o papel para a gente de campo de carga eletromagnética, de constante de acoplamento do eletromagnetismo. Então, aparece para nós automaticamente esse mixing, a consequência dele é induzir para esse campo aqui, que seria escondido, é um campo carregado segundo a simetria, o 1B, mas devido ao fato desse B aqui estar misturado com o fóton e nós termos separado a física dele da física do fóton através dessa redefinição, você colocando aqui um B to I, isso necessariamente, essa passagem aqui necessariamente induz para esse campo uma interação eletromagnética. Então eu vou interpretar esse parâmetro aqui agora como sendo certamente uma carga, porque isso aqui está interagindo com o fóton, então isso aqui deve ter uma carga dessa partícula e a constante é linha, quer dizer, a constante de acoplamento do eletromagnetismo é linha. Então esse parâmetro de mixing, ele acaba aparecendo como uma espécie de uma carga que vai definir o setor escondido, né? Esse setor que só via a simetria B, ele agora vai ver a simetria por 1 depois que eu fizer essa redefinição. Para mim, o mixing, ele vai redefinir uma nova carga eletromagnética para esse campo psi. Ele não tinha, vamos dizer, do ponto de vista da teoria original, ele é neutro segundo esse 1, ele só tem essa carga. Mas a física do sistema não é isso. A física do sistema é o A', que eu interpretei como fóton, e o B til I. Então, isso aqui é a física do sistema. Então, do ponto de vista dessa simetria, vista assim agora, esse campo psi, que era neutro, segundo esse cara, ele só tinha essa carga, a única carga dele era a carga associada ao B, ele agora se desdobra em duas cargas. Ele apresenta carga sobre a primeira e sobre a segunda simetria, mas ele desenvolve uma carga eletromagnética aqui. Então é essa aqui agora, esse parâmetro, em princípio, é um parâmetro muito pequeno. Então nós vamos imaginar que essa carga que vai aparecer aqui é uma carga que pode ser muito pequena, porque esse parâmetro é pequeno, essa constante de acoplamento, em geral, é uma constante de acoplamento menor do que 1. Então, esse parâmetro que está aqui vai definir uma pequena carga. É isso que a gente chama de mini-charge. Mini-charge. Então, isso significa o seguinte: se houver, então a ideia é, se houver uma interação, quer dizer, um mixing entre o fóton e o campo do parafóton, esse campo agora aqui, automaticamente partículas que seriam escondidas do ponto eletromagnético, elas na verdade vão desenvolver uma pequena carga eletromagnética. Então, esses objetos aqui são o que nós chamamos de candidatos carregados à matéria escura. Eles estariam no setor escuro do eletromagnetismo porque eles desenvolvem uma carga eletromagnética muito pequena, que é proporcional. Suponhamos que esse Q aqui seja muito pequeno, então esse raiz de 1 menos Q2 é aproximadamente 1, mas esse fator aqui persiste. Então nós deveriam aparecer objetos com a carga eletromagnética muito pequena interagindo com o fóton. Então é isso aqui, quer dizer, essa física aqui que está em jogo quando a gente discute os chamados parafótons, né? Quer dizer, a ideia do parafóton é que ele vai descrever algum tipo de novo bóson vetorial que a marca dele fica através do aparecimento, né,
se nós pudermos identificar algum tipo de objeto que tenha uma interação eletromagnética com uma carga que seja uma carga muito fracional em relação à carga fundamental. Isso é o que se busca, vamos dizer, na astrofísica, e é o que também se tenta ver em matéria condensada. Se há evidência de algum objeto que possa ter essas chamadas mini-cargas, né, ou mini-cargas, cargas que são muito pequenas. Por que está se buscando isso? O que significaria isso? Né? Por que isso está em jogo? Qual é a motivação? A motivação, como eu falei, sempre que se a gente imagina que há alguma unificação, se as interações, se o eletromagnetismo, isso eu vou falar no curso de verão agora, né? Quando a gente falar do fóton em cenários além do modelo padrão, eu vou trabalhar um pouco mais essa questão. Eu estou só abrindo a questão aqui agora. Se o fóton, ele é vamos dizer, o mensageiro da interação eletromagnética, e se a interação eletromagnética está unificada, então ela está unificada com a interação fraca e ela está unificada no modelo padrão. Se tem uma física que extrapola o modelo padrão, essa física que extrapola o modelo padrão, de uma certa maneira, ela pode afetar o fóton. Então, uma das maneiras dela afetar o fóton é através do aparecimento de algum grupo de simetria abeliano extra, com esse bóson vetorial neutro extra, que apresenta um mixing com o fóton. Quer dizer, aquele mixing que F mini, G mini, aquele mixing não é colocado à mão, ele pode ser oriundo de uma teoria grande unificada. Então, o fóton pode apresentar uma mistura com um campo com um bóson vetorial extra através de um esquema de unificação. E aí a questão é, que destino a gente dá para esse mix? Então, a maneira mais tradicional, a maneira de olhar isso aí seria, eu vou então pensar que o meu campo a mim é o campo do fóton, vou manter essa ideia e vou simplesmente deslocar o efeito do mixing para a redefinição de um novo campo B. E aí a consequência que nós temos com isso é que matéria que é neutra, segundo o eletromagnetismo, ela pode adquirir essa mini carga através do mixing com o campo A. Então esse é um ponto de vista adotado. A gente pode talvez adotar um outro ponto de vista aqui e ver se é equivalente, que seria o seguinte, eu vou terminar a aula, mas vou deixar a sugestão e a gente pode trabalhar isso no curso de verão aí. Seria a seguinte coisa, suponhamos que eu tenha a mesma questão, mas eu vou olhar a questão sob um ponto de vista diferente. Deixa eu apagar. Vamos começar exatamente da onde a gente está. Então vamos dizer que vamos adotar um segundo caminho, que não é o caminho do shift, né? Quer dizer, o segundo caminho, né? Não realizar não vamos adotar esse caminho, vamos adotar um outro caminho possível, que é o seguinte, o nosso lagrangiano, então de misturar, era esse menos 1/4 do F, menos 1/4 do G, e menos que sobre 2 Fg. Então vamos ver o seguinte, o que nós temos aí é um mix, né, do F com G dessa forma. Eu poderia escrever esse termo aqui, imaginando colocar a coisa da seguinte maneira. Posso escrever isso aqui, imaginando que eu vou escrever assim, menos 1/4 de Fg. Aqui nós colocamos uma matriz, que vai ser 1, aqui, 1, e aqui, Fg. Então, se eu colocar, simplesmente escrever esse lagrangianinho simples, né? Sob a forma de um lagrangiano matricial, quer dizer, aqui eu tenho um dublete de F com G, e aqui essa matriz. Então, esse termo aqui vai me dar menos 1/4 de F ao quadrado, menos que Fg, menos que Fg, que vai se somar para esse inteiro, e menos 1/4 de G ao quadrado. Ou seja, eu tenho essa matriz aqui, que é essa matriz aqui tem determinante
igual a 1 menos Qi ao quadrado. E aí, é claro, para que isso aqui dê uma energia positiva definida, eu devo ter que 1 menos Qi ao quadrado, esse determinante seja maior do que 0. Ou seja, isso me dá aquela condição, módulo de Qi menor do que 1. Eu não quero nem que esse módulo, que esse determinante seja 0. Se esse determinante for 0, essa forma quadrática é singular. Eu não tenho 2 graus de liberdade, eu tenho 1 apenas. Então, é fundamental que eu tenha 1 menos Qi ao quadrado positivo. Tá lá. Só para lembrar. Agora, como isso aqui é uma matriz simétrica, 2 por 2, toda matriz simétrica 2 por 2 pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, uma transformação de S só 2. Então, eu posso introduzir aqui uma matriz R transposto R. E posso introduzir aqui, de novo, R transposto R. Quem é essa matriz R? Essa matriz R é uma matriz de S só 2. É uma matriz ortogonal que diagonaliza essa matriz aqui. Quer dizer, a matriz R é uma matriz desse tipo. Toda matriz de S só 2 pode ser escrita assim: cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Então eu tenho essa matriz aqui, vamos dizer, isso aqui é a minha matriz R. E eu sei então que R vezes a minha matriz 1 Qi 1 R transposto vai me dar essa matriz aqui sob a forma diagonal. Então essa matriz aqui, quais são os autovalores dessa matriz aqui? É 1 menos lambda ao quadrado, 1 menos lambda menos Qi ao quadrado igual a 0, é a equação circular. Então 1 menos lambda ao quadrado igual a Qi ao quadrado. Ou seja, 1 menos lambda igual a módulo de Qi. Então lambda igual a 1 menos, então 1 menos lambda ao quadrado igual a mais ou menos módulo de Qi. Então vai ficar 1 mais, então eu tenho dois autovalores, 1 mais módulo de Qi e 1 menos módulo de Qi. Vamos dizer, 1 mais módulo de Qi, 0, 0, 1 menos módulo de Qi. São os dois autovalores dessa matriz. O produto dos autovalores dá o determinante, que é 1 menos Qi2, né? Então eu tenho dois autovalores, essa matriz aqui é a matriz que diagonaliza, então eu posso reduzir esse problema a uma forma diagonal. Vou fazer o seguinte. Eu posso pensar, vou pegar aqui. Pensar que a gente pode escrever esse problema assim, meu lagrangiano, então, ele vai ficar, se eu fizer essa transformação, então vamos dizer, eu vou pegar esse campo aqui, vamos dizer assim, essa combinação aqui, R, FG, eu vou chamar isso aqui de um F' G'. Vamos definir já o que é isso. Então isso significa que esse lagrangiano pode ser colocado dessa forma. F', G', aí aqui vai ficar quadrático, vai ficar 1 mais módulo de Qi, 0, 0, 1, menos módulo de Qi, F', G'. Ou seja, esse lagrangiano agora ficou sob a forma diagonal, onde, é claro, né, eu estou dizendo que, na verdade, eu estou fazendo isso, estou pegando R, estou pegando AMI e DMI, e estou dizendo que isso aqui vai ser um AMI, DMI. Na verdade, o que eu estou fazendo é isso, eu estou pegando aqui, isso aqui é o seguinte, é R, DMI, AMI, menos DMI, AMI, e, então isso aqui é DMI, menos DMI. Então, na verdade, é como se eu estivesse fazendo isso, eu estou jogando esse R aqui em cima do duplete do campo, né? R, AMI, DMI, e DMI, AMI de R, AMI, DMI, menos DMI de R, AMI, DMI. Então, quer dizer, na verdade, eu estou redefinindo os campos A e B através, redefinir F e G através da matriz R é a mesma coisa que redefinir os campos A e B através da matriz R. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho
um novo campo, a linha Mi, que é essa matriz, vai ser cosseno de θ a Mi mais seno de θ dmi. Essa matriz é dessa forma. Eu não sei ainda vou determinar ainda quem são o cosseno e o seno. E a matriz B' Mi e o campo B' Mi, que vai ser menos seno de θ a Mi mais cosseno de θ B'. Então eu vou trabalhar com novos campos, com o campo A' e com o campo B'. Claro que eu posso inverter essa relação. Essa matriz aqui, ó, a matriz ortogonal, o inverso dela é a transposta dela. Então, quer dizer, eu posso inverter essa relação imediatamente. Quer dizer, o meu campo a Mi é cosseno de θ a' Mi menos seno de θ B'. Eu só inverter essa relação aqui, saber que essa matriz aqui, o inverso dela é a transposta dela. E o B' vai ser seno de θ a' Mi mais cosseno de θ B'. Aí eu poderia pensar, então eu vou interpretar quem como foto. Aí eu poderia introduzir isso aqui, quer dizer, eu vou dizer, então para mim o fóton vai ser, por exemplo, uma dessas duas combinações. Eu vou ter agora, assim, vou ter a possibilidade de definir realmente o que é o fóton. Eu tenho duas combinações de campo. E eu vou poder escolher uma delas para definir o que é o fóton. Mas o que é importante é sair desse sistema para esse sistema. Onde essa matriz aqui a gente pode fixar, né? Quer dizer, a gente pode, deixa eu apagar isso aqui um instantinho, deixa eu apagar aqui. O que nós sabemos é isso aqui, deixa eu apagar rápido, fazer o seguinte. Fazer cosseno, vou botar aqui, cosseno de θ. Vou tirar o θ, tá lá, tá cosseno, seno, menos seno, cosseno. Aqui é a matriz 1, I e 1. E aqui é a matriz transposta, que é cosseno, menos seno, seno, cosseno. Isso aqui tem que ser igual a 1 mais módulo de π, 0, 0, 1, menos módulo de π. Tá bom? Só para fixar aí o que a gente pode fazer. Então, vamos fazer esse produtinho aqui. Isso aqui vai dar para a gente, né? Cosseno mais que seno, né? Cosseno mais que vezes seno de θ, menos seno mais que cosseno mais seno. Então, valor desse produtinho aqui, menos que seno mais cosseno. Para esse produto aqui. Agora tem que multiplicar por essa matriz ainda. Deixa eu apagar isso. Isso vai dar para nós, no final de tudo, vamos botar aqui essa matriz, o que vai ser? Eu tenho que multiplicar essa matriz aqui, que vai ficar cosseno ao quadrado, vai ficar, esse termo aqui vai ficar cosseno ao quadrado mais que seno cosseno ao quadrado, mais que seno cosseno, esse termo aqui, mais que seno cosseno, vai dar um fator 2 então aqui, mais 2 que seno cosseno, e depois esse termo aqui, que é mais seno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Vai ficar 1 mais 2. Então tá, vou fazer esse produto aqui. Isso aqui, beleza, vai ficar cosseno ao quadrado, mais que seno cosseno, e mais que seno cosseno, vai dar um fator 2, e seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Agora vamos fazer esse produto aqui. Vai ficar menos seno cosseno, menos seno cosseno mais que cosseno ao quadrado. Menos que seno ao quadrado mais seno cosseno. Isso? Não está certo. Vamos multiplicar esse cara por esse. Eu quero que isso aqui seja igual a isso no final do dia. Não? Então, eu fui fazendo a diagonalização. Ficou menos seno cosseno mais que cosseno ao quadrado. Menos que seno ao quadrado mais seno cosseno. Então, seno cosseno se cancela aqui. Então, ficou que cosseno ao quadrado
menos Q seno ao quadrado. Depois, fazendo aqui embaixo, vai ficar menos seno cosseno, mais Q seno cosseno. Menos seno cosseno, menos Q seno ao quadrado. Certo? Vai ficar isso aqui, ó. Menos seno cosseno, menos Q seno ao quadrado, mais Q cosseno ao quadrado, mais seno cosseno. Esse cosseno vai ficar exatamente igual a esse aqui, como tinha que ser, né? Então fica Q cosseno ao quadrado, menos Q seno ao quadrado. E o daqui de baixo, finalmente, isso aqui vai ficar menos seno, vai ficar mais seno ao quadrado, menos Q seno cosseno. Seno ao quadrado, menos Q seno cosseno, menos Q cosseno seno, para me dar um fator 2 também, e mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Então vai ficar 1 menos 1. Então isso aqui, que é esse produto, tem que ser igual a isso. Então, importante, que cosseno ao quadrado é o cosseno de 2 θ. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é que cosseno de 2 θ. É igual assim. Né? E 1 mais 2 seno cosseno é o seno de 2 θ. Aqui seno de 2 θ é igual a 1 mais módulo de aqui. Tem que ser isso. E esse termo aqui vai ficar 1 menos Q seno de 2 θ igual a 1 menos módulo de Q. Tá certo? Então, bom, então isso aqui está dizendo assim, Q não é diferente, Q não pode ser zero. Então quem tem que ser zero é o cosseno de 2 θ. Cosseno de 2 θ igual a 0, 2 θ igual a... Então, vamos dizer, θ igual a Pi sobre 4. Né? Isso. Θ igual a Pi sobre 4, então, se o Q for positivo, dá direitinho isso aqui. O θ pode ser, depende, se o Q for positivo, cosseno 2 θ é Pi sobre 2. Se o Q for negativo, o cosseno de 2 θ é menos Pi sobre 2. Vamos supor que Q seja positivo, porque isso aqui, Q seja positivo, então se Q é positivo, seno de 2 θ é igual a 1, isso, né? E seno de 2 θ é igual a 1. Então, sendo 2 θ igual a 1, θ igual a Pi sobre 4. Então, a matriz que diagonaliza isso vai ser cosseno de Pi sobre, quer dizer, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, essa matriz aqui, beleza, diagonaliza esse problema. Então, eu sei que, ou seja, não precisa nem ver como está assim, só lembrando que eu vou tomar θ igual a Pi sobre 4. Agora, a questão é, nós precisamos definir, no outro caso, a coisa ficou mais simples, no sentido de que eu parti desde o início do pressuposto de que o fóton está ligado ao amigo. E aí eu fiz o shift, joguei, eu fiz a diagonalização fazendo um shift no campo B. Então eu mantive o A isolado e diagonalizei o problema fazendo o shift no campo B. Aqui eu tomei outro ponto de vista. Eu estou dizendo, eu não sei quem é o fóton e quem não é o fóton. Eu tenho dois campos mistos pelo termo cinético. E aí eu vou eliminar o mixing fazendo a diagonalização, usando uma transformação SO2. E aí fica para mim, eu agora tenho que definir quem é o fóton, quem não é o fóton. O que é o fóton para mim? Então, eu precisaria ter um elemento a mais para definir o que é o fóton para mim. Por exemplo, em termos de massa. O fóton para mim é o objeto que tem massa zero. E o BMI é o objeto que teria massa. Então, nós teríamos que ter algum termo a mais aí para poder redefinir, quer dizer, definir a questão. No outro caso, não. A outra situação, ela é mais direta. Quer dizer, a gente fazendo o shifting aqui, shiftando o campo B, eu mantenho esse campo como campo do fóton. Então, eu acho que a gente pode adotar esse ponto. Enquanto a gente não colocar massa, não tiver uma informação sobre a massa, é melhor o primeiro caminho, o caminho de fazer o shift do campo. Então, o que a gente está fazendo, no fundo, quer dizer, o que a gente está se propondo com esse estudo aí de parafóton, desses
duas referências para vocês, que são, acho que eu considero melhor para colocar o problema do ponto de vista da fenomenologia, é a possibilidade de buscar também evidência de matéria escura através da interação com o fóton de partículas que possam apresentar uma carga muito pequena, aquela carga que a gente falou, aquela carga proporcional ao parâmetro de Mix. A fenomenologia que se estuda, ela aponta esse parâmetro de Mix como sendo, podendo ficar na faixa dos 10 a menos 8 até 10 a menos 12, 10 a menos 14. Então esse parâmetro é muito pequeno. Então, se por acaso houver evidência, né, e aí teria que ser talvez experimentos astrofísicos, de que há algum tipo de matéria que interage com o fóton e apresentando uma carga muito pequena, isso aí pode ser, então, evidência, né, da existência desse parafóton. Porque o parafóton é ele que gera, na interação do fóton com a matéria carregada, uma carga muito pequena. Então, esse é um outro tipo de eletromagnetismo, que é o que a gente chama de setor escondido do eletromagnetismo, que também está sendo estudado hoje. Quer dizer, é uma questão que pode ser interessante para alguns que queiram fazer um trabalho sobre isso, estudar então a física dos parafótons, né? E esses parafótons eles se revelam na eletrodinâmica através do aparecimento de partículas carregadas com cargas extremamente pequenas, com cargas que são milicargas. Oi? Na eletromagnética normal, o fóton interage com quem for via carga elétrica. Via carga elétrica, isso. Talvez na matéria escura o fóton esteja interagindo com outras coisas, Isso. sem ser a carga elétrica ou com uma pequena carga Ou com uma pequeníssima carga elétrica. Ou sem ser a carga elétrica. Ou sem ser a carga elétrica também, pode ser. Pode ser. Pode ter uma outra carga que não serve, a gente viu ali. Com esse fator assim, G, que sobre a raiz quadrada de 1 menos Qi ao quadrado. Do ponto de vista canônico, vamos dizer, conservador, é pensar que isso aqui vai fazer o papel de uma carga elétrica. Então a gente estaria dizendo, isso aqui é uma carga elétrica que se vezes a carga mesmo, a constante de acoplamento do eletromagnetismo, que é a carga fundamental do elétron. Nós interpretamos isso aqui. Então eu poderia adotar o ponto de vista de que isso aqui vai ser essa carga, tipo de carga eletromagnética dessa matéria. Mas você poderia dizer, bom, isso é uma hipótese, eu estou querendo, só porque isso interage com o fóton, eu estou querendo associar essa constante que marca a interação com o fóton, a gente tinha se barrado pelo Mix, a linha Mix, o fóton, estou dizendo, esse cara aqui, essa interação tem que ser eletromagnética por causa do fóton. Então, esse objeto aqui, de alguma maneira, tem que ser algum tipo de carga elétrica, nem que seja muito pequena. Mas eu poderia também abrir mão e dizer, não, isso não é uma carga elétrica, isso aqui é uma outra carga, eu poderia chamar isso aqui de uma carga ejetil. Então eu poderia estar dizendo que o fóton interage com essa matéria escondida através de uma outra carga. É um outro ponto de vista, sim. O dentro da carga elétrica é aquilo que vem do teorema de Newton. Isso. A simetria diretamente, o teorema de Newton ali da carga elétrica que vai aparecer na lagrangiana, na equação do movimento. Mas pode ser que tenha outros termos que não estão no teorema de Newton. Isso. E que entrem e com fóton agindo. Eu acho que a questão aí seria justamente isso, rever o teorema de Noether na presença desse termo misto. Porque esse termo aí, isso aí afeta, né? Quer dizer, quando você vai olhar o teorema de Noether, né, e você tem dois campos, você tem que redefinir, você tem que rever o teorema de Noether na presença desses dois campos que se misturam. Então, eu acho que é isso aí, como você está falando, vai na direção do que você está falando. Quer dizer, o que é, então, afinal de contas, a carga elétrica nessa formulação? A gente poderia dizer que a carga elétrica é o teorema de Noether. Eu diria que sim. A carga elétrica é o teorema de Noether para a simetria, o 1 está associado ao fóton. Se você tem um 1 que você associa ao fóton, você vai interpretar aquela carga como a carga outra carga elétrica. Depende do que você interpreta como sendo o teu fóton. Quer dizer, o teu fóton, aquilo, se você quer definir uma carga elétrica, ela tem que ser pelo fóton. Então, o que você tem que ser, aquilo que você interpretar como sendo o teu campo do fóton, e se você tiver aquele campo do fóton está interagindo com uma certa corrente de matéria, então esse acoplamento daquilo que você interpreta como fóton
com essa corrente de matéria que vai definir o que é a carga elétrica daquela corrente. Então, o campo do fóton pode interagir com Isso. diferente Com diferentes campos, mas tem que pegar o fóton. Agora, aquela corrente que vier do período de Nether é o fóton, é carga elétrica. É a carga elétrica. Senão daí é difícil. Aí não, é aí sim que você define a carga elétrica. E aí as outras, se você tiver, não estão abertas. Exatamente. Bom, então eu deixaria esse material aqui também, essa discussão dos parafórmicos, como sendo também um possível material interessante para quem quiser fazer um trabalho sobre, vamos dizer assim, um eletromagnetismo um pouquinho menos óbvio, né? O eletromagnetismo. Oi? Ele traz muito essa questão, por exemplo, de você achar. Não sei se você tem outro módulo vetoriais. Outros módulos, certo? Como você tem. Daí você pode dizer, então vai ser Z0, sabe, mais ou menos. O parafóton diz, não, você pode ter outro que não é Z0 e nem tal. Isso, exato. É o parafóton. Exatamente. É um outro, não é um Z0, não é um Z0 em linha e não é um dado, é um objeto neutro vetorial e que o que vai marcar, quer dizer, o que vai evidenciar muito para o fóton, né, é a possível existência de algum tipo de matéria carregada com uma carga mais exótica, com uma carga muito, muito pequena. É isso que poderia evidenciar indiretamente a existência Para do mim, fóton. um dos pontos que não deixa para fazer a lei de Maxwell é justamente o fóton além da carga elétrica. O fóton ter outras interações além da carga elétrica. Uma coisa maior. Seria o caso aqui, aquele acoplamento que a gente acabou escrevendo, né, que era o acoplamento G, Q, sobre a raiz quadrada de 1 menos Q ao quadrado. Né? Quer dizer, isso aqui é a constante de acoplamento dessa corrente aqui, com um campo que nós interpretamos como sendo o campo do fóton. Então, esse fóton aqui, ele está interagindo com uma corrente através de uma outra constante de acoplamento, de uma outra carga, que não é necessariamente a carga elétrica. Quer dizer, o fóton, ele define a carga elétrica, mas a gente está vendo, ele pode estar tendo uma interação com uma outra carga que não é carga elétrica. Eu acho que é isso que essa discussão do parafóton abre. Assim, como um argumento, se o fóton é uma partícula como se propõe como universal, sim, ele poderia ter uma universalidade de acoplamento. Né? Certo. E ele não ficar só com a carga elétrica como sendo, ele não ficar restrito só a carga elétrica. Vamos dizer, nesse sentido, ele ganha um aspecto mais universal mesmo. Né? Ele pode ter acoplamentos que sejam outros que não a carga elétrica. Então, só para terminar, estou dizendo que para quem está assistindo essa aula de longe, né, nós começamos mais ou menos 4h40, então é uma aula de 2 horas mesmo, né? Nós não temos um segundo tempo, nós estamos terminando a aula por aqui. Eu diria que, basicamente, os tópicos que eu queria abordar nesse curso de eletromagnetismo, mais ou menos foram esses aqui, essas referências. Quer dizer, só para terminar, se alguém quiser fazer algum trabalho aí sobre essa física de álcool ou parafótons, eu acho que é uma questão também que tem uma certa relevância na literatura hoje. É uma outra abordagem, né, para o eletromagnetismo, de uma certa relevância hoje. Bom? Obrigado aí pela atenção, obrigado, Roberto, por ter presente aí para me ajudar a fazer uma correção boa hoje. Né? Isso é uma aplicação para astrofísica, né? Isso é para tirar matéria escura. Isso, uma matéria escura, exatamente. O pessoal que está estudando a relação disso aí com matéria escura não tradicional, porque geralmente a matéria escura é considerada neutra. Quer dizer, se espera que a matéria escura seja uma matéria que tenha uma interação eletromagnética, praticamente, ela interage basicamente gravitacionalmente. O que se pensa em geral é que a matéria escura é neutra, mas não, pode existir uma pequena fração de matéria escura carregada. E essa carga, por exemplo, pode ser essa milicarga. Quer dizer, se aparecer algum tipo de matéria escura carregada, espera-se que essa carga seja uma fração muito pequena da carga elétrica. E que isso aí então possa evidenciar a existência dos parafótons. É um pouco o ponto de vista que se tem. É uma interpretação. Se interpreta a coisa desse modo. Agora, aí uma coisa ser neutra, mas interagir com o fóton, né? Isso, pois é. Quer dizer, o a fóton matéria praticamente neutra que está interagindo com o fóton. A carga dela pode ser 10 a menos 8 a carga da elétrica, por exemplo. Uma carga muito.
Porque vamos dizer, nessas coisas, artes, etc., não falta foto, né? Então, será que a foto ele é perpendicular à matéria escura? Pois é. Ou ele entra com outra para fazer complemento? Pode ser. Matéria escura. Acho que você pode explorar isso aí. Certo? O José, João, por que você fecha pra gente? Oi, fala aí. a próxima aula. Agora